Graça e paz, amados. Hoje nós vamos concluir aqui um assunto muito sério e essa segunda parte é muito mais importante que a primeira. Então não perca, não deixe de assistir hoje. Hoje nós vamos usar aqui a Bíblia para mostrar o que está acontecendo aí com a seita religiosa, com o império religioso, tá certo? Mas antes já vai, você que assistiu o primeiro vídeo, não se inscreveu. Se tiver dúvida ainda, assista agora, mas precisamos do seu apoio. Estamos chegando aí aos 40 mil inscritos. E o seu apoio é muito importante para nós. Sem delongas, vamos direto para o assunto. Eu vou fazer aqui o uso da Bíblia, irmãos. Recapitulando o nosso vídeo de ontem, eu falei que o sistema religioso, as seitas religiosas, seitas como aquela que eu participei, a ICM, elas são uma pirâmide, onde no topo está no quadro aqui ao lado, né? Você pode ver, no topo está o presidente da instituição, depois vem o presbitério, né, que são os pastores que mantêm no poder o papa da igreja, né, o presidente da igreja, depois vem os pastores subordinados, que estão diretamente ligados ao rebanho, e por fim os adeptos, que são os que alimentam essa pirâmide, esse sistema religioso, esse império religioso que está aí. Mas esse império vai desmoronar. Eu vou trazer para os irmãos aqui, irmãos, palavra que os irmãos vão ver do que eu estou dizendo. O presidente da instituição ICM gosta muito de falar que a igreja lá na Europa acabou, que virou bar, virou teatro, foi tombado como patrimônio histórico e tá, virou museu. Mas não vai ser diferente no Brasil. Presta atenção que eu estou falando com os irmãos. Sabe por quê? O que sustenta essa pirâmide é a base. E a base está desmoronando. A base caindo, desmorona tudo. A base está desmoronando porque não aguenta mais o que está acontecendo. Depois desse festa e trombeta, por exemplo, na igreja ICM, o tanto de gente que entrou em contato conosco falando, olha, já me desliguei, não aguento mais não, chega. E outros falando que está insuportável, pessoas lá, membros da igreja, fazendo comentários, dizendo, olha, os meus convidados saíram na hora do culto, não dá para aguentar mais essa situação. A base está desmoronando, mas não é só da ICM. E eles gostam de citar muito o que está acontecendo na Europa, o que aconteceu na Europa. A Europa foi o maior berço, a Europa é o berço da reforma. A Europa foi a maior concentração de cristãos, contando cristãos católicos e protestantes, né, assim chamados na época, que nós chamamos hoje de evangélicos. Foi o maior grupo que já existiu, estava na Europa. Nós temos países na Europa, que igual a Turquia, que era considerado 95% cristãos, que hoje o número de cristãos é ínfime. Acabou. A Europa realmente está uma ruína, o chamado cristianismo. Estados Unidos, da mesma forma, está em decadência. E o próximo é o Brasil. O Brasil já entra num estado de decadência pelos próprios números que o IBGE trouxe para nós no último IBGE. De acordo com o IBGE, o número dos desigrejados do Brasil, quem são os desigrejados? Não é quem não teme a Deus, está desviado do evangelho, que não quer ser mais cristão, não. São pessoas que continuam temendo a Deus, continuam confessando a fé cristã, continuam dizendo que amam a Cristo, mas não suportam mais a pirâmide, não suportam mais ser base nessa pirâmide. De acordo com o IBGE, o número chega a 20 milhões, ou está próximo de 20 milhões de pessoas. Sabe o que é isso? Isso é, meus irmãos, o desmoronamento da pirâmide. Não há de suportar. Esses impérios religiosos que nós estamos vendo hoje aí, Universal, Valdemiro, todos vão desmoronar, vão acabar. Talvez eu não veja, estou com 54 anos, mas vão desmoronar. Por quê? A própria palavra de Deus diz que, porventura, quando o Filho do Homem vier, vai achar fé na terra. Não pense os irmãos que na volta de Jesus, para quem crê, eu sei que eu tenho seguidores aqui que não creem na volta de Jesus, falam que Jesus já voltou, eu não comungo com essa visão. Para mim, Jesus vai voltar, eu não consigo ver que Jesus voltou. Não, o que eu estaria fazendo aqui, né? Mas veja bem, vai desmoronar, está desmoronando.
Porque a base da pirâmide não suporta o que está acontecendo para cima. Meus irmãos, é escândalo mais escândalo. A ICM veste aí de santa, de obra perfeita, ela tampa com pano o que aconteceu em 2012, 2011, 2010, um desvio milionário e as pessoas envolvidas. Só não voltou para o poder quem se levantou contra o presidente da obra. Todos que apoiaram o presidente estão tudo aí no poder. Faz parte do conselho, são coordenadores, estão aí viajando para o Brasil, para o exterior, pregando, anunciando a obra. Vai plantar fava. É um escândalo atrás do outro, irmãos. Então, o sistema religioso está ruindo. E a prova do que eu estou falando, eu gosto de falar aqui com provas, é o número de desigrejados. E eu vou dizer mais, irmãos, os irmãos me perdoem aí, algum pode até não entender o que eu estou falando. Sabe o que está acontecendo? Um despertamento. Porque os irmãos que assistiram o vídeo, se você não assistiu, assista o vídeo de ontem, que é a parte 1 desse vídeo. O sistema religioso está desmoronando. As pessoas não suportam mais. Porque o que está acontecendo no topo da pirâmide, meus irmãos, é todo tipo de absurdo. E uma das coisas mais terríveis que acontece no topo da pirâmide é a soberba religiosa. A soberba religiosa tem sido uma desgraça, porque ela é oposto a tudo que Cristo ensinou. Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde. Eu vou ler um versículo para os irmãos aqui, eu vou ler vários versículos aqui agora, e os irmãos vão compreender o que eu estou dizendo. Vejam lá. Eu vou ler primeiro Provérbios. O que está escrito em Provérbios? Vou aumentando aqui para... O que está escrito em Provérbios? A soberba precede a ruína. Uma tradução que fala, precede a queda. A altivez do espírito precede a queda. Está aqui. A tradução às vezes inverte aqui ruína e queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. O problema é que os líderes religiosos, irmãos, que estão nessa... isso aqui não existe na Bíblia deles, isso. A arrogância hoje das instituições religiosas é uma desgraça. E não tem outra palavra não, irmãos, é desgraça mesmo. Não tem a graça de Deus. Eu fico vendo pessoas vêm defender esses líderes, esses homens perversos, esses homens maus, esses homens arrogantes que estão como líderes, né? Como os papas das igrejas aí, como o presidente da ICM. Homem, uma soberba religiosa. As pessoas não têm Bíblia mais como referência, irmãos. E isso vai ser a responsável pela queda. Quer ver? Olha a parábola que Jesus falou do que está acontecendo no sistema religioso. Acontecia na época de Jesus e acontece hoje do mesmo jeito. Eu vou ampliar um pouquinho aqui. Vamos lá? E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmo. Pastor, mas a obra, nós não pregamos isso, nós pregamos confiar. Olha o texto diz, crendo que eram justos, e o quê? Desprezavam os outros. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, não, irmãos, é a palavra. Se você assistir as últimas mensagens transmitidas, eu não assisto, não aguento, eu só recebo cortes. Porque dá ânsia de vômito assistir aquele homem falar. Se você assistir as últimas mensagens aí, festa e trombeta da ICM, vocês vão ver a arrogância que eles estão, dizendo que eles são melhores que todo mundo, que não tem mais. Que a igreja lá acabou, vai ficar somente nós. Desprezam todos. Não tem cristão para eles no mundo. Só eles são cristãos. Só eles são verdadeiros. É um desprezo total. 2 homens subiram no templo para orar. Um era religioso. Um era semita, um era adventista, um era assembleiano, um era católico romano, é isso mesmo, um era da Universal. É isso que está acontecendo. As pessoas estão indo para o templo orar e agora se acham superiores aos demais. Sabe como que as pessoas estão olhando para os demais? De cima para baixo. É uma soberba religiosa, a coisa mais nojenta que existe, irmãos. Está aqui. Isso não foi eu que falei, foi o próprio Jesus, irmãos. Será difícil entender o que está escrito? É de chorar. É de chorar por vários motivos. Primeiro,
que pensar que eu fiz parte disso. E segundo, pensar que eu apoiei isso. E terceiro, o pior de tudo é pensar que tem pessoas que eu amo presos numa desgraça dessa. É uma soberba religiosa. Ah, porque o cristianismo por si só é exclusivista. Onde está isso? Onde Jesus nos ensinou a pensar que somos melhores do que os outros, porque fomos alcançados com a graça, se é que fomos alcançados, porque quem vive assim não foi alcançado com nada. Quem vive assim é filho de Belial, tá? Antecede a queda. A base da pirâmide não aguenta mais isso. O outro, né? Um foi fariseu, o outro publicano, o outro é o comum, o outro é o pecador. O outro é que reconhece, Senhor, eu não sou tão perfeito como os irmãos da ICM. Vocês são tão perfeitos? Eu não sou tão perfeito. Eu não sou tão perfeito como os irmãos adventistas. Eles são a única igreja fiel. Essa arrogância, pelo amor de Deus, há uma queda que está diante dos nossos olhos. Por quê? Porque, vamos lá. Olha como que eles oravam. Senhor, graças te dou, porque eu estou nessa obra perfeita. Parece-me que eu estou vendo claramente o que está acontecendo lá dentro. É como se eu estou vendo o quadro, a parábola acontecendo diante dos meus olhos nas redes sociais. Poucos dias eu vi um debate de um pastor, né, pastor chama pastor Ezequiel, se não me engano, da igreja adventista, com um pastor da igreja batista. Ele falou na cara do pastor da igreja batista, só nós somos a igreja fiel. A igreja ICM prega rasgado. Só vai para o céu quem tem revelação e só nós temos. Está aqui a parábola, irmãos, não sou eu que estou dizendo. Será que é difícil compreender a palavra de Deus? Porque eu não sou como os demais. Eu não sou. Eu pertenço à obra perfeita, eu sou da igreja Maranata, eu sou da igreja adventista. Essa arrogância que está acontecendo, irmão. E não adianta algum vir e falar, nós não fazemos isso. É só ouvir as mensagens, irmãos, dos pastores pregando, a obra. Não é Deus. Quem está no topo da pirâmide, irmãos, das seitas religiosas, não é Deus. É o presidente com a sua mensagem, com a sua igreja, com o seu título, com a sua instituição. E ele fala, né, não somos aí pecadores, roubadores, né? O céu vai ser uma surpresa, tá, irmãos? O céu vai ser uma surpresa. Eu jejuo toda semana, de 0 às 9, eu jejuo pelo vizinho, eu jejuo pela autoridade, eu jejuo. Eu sou dizimista, fiel. O publicano, porém, estando de pé, longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim. Ó Deus, tem misericórdia. Eu sei que eu não sou perfeito como os issemitas, os adventistas, os sembraianos, os universalistas. Eu sei que eu não sou perfeito, mas tem misericórdia. Isso aqui, irmãos, é o que está acontecendo na base da pirâmide. São os desigrejados hoje, não dá. Senhor, por isso que eu falo para os irmãos que estão desigrejados, não saia com a soberba religiosa de pensar que agora você é melhor. Não, seja um publicano, Senhor, eu não sou digno daquele lugar. Seja humilde diante de Deus. Olhe para os irmãos que estão lá, não olhe com soberba, dizendo, não, vocês estão e nós não. Olhe com misericórdia. Olhe a Deus, Senhor, salva, liberta aquelas vidas que estão dentro de uma seita religiosa. Ó Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. E disse Jesus, ó, digo-vos que este quem? O publicano, o pecador, que reconhece, desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque qualquer que se exalta será humilhado, e qualquer que se humilha será exaltado. O título do nosso vídeo, irmãos, é uma pirâmide que está desmoronando. Nós temos um sistema religioso que está desmoronando, e o culpado do desmoronamento são eles mesmos. É escândalo atrás de escândalo, é pastor envolvido com tudo quanto é desgraça que existe, e as pessoas estão normal, vai tratar com Deus. Não, irmãos, a base está sentindo, não suporta mais. Porque olha o que está acontecendo. Eu expliquei no vídeo ontem que há uma parte da base
que são de salvos. Esses não estão aguentando mais. Agora, os outros acham que vão carregar o peso. Eles vão tentar segurar, mas vai desmoronar, porque se tirou a base, se tirou o que sustenta a base, nenhum império suporta. Sabe por que um governo é ditador? Porque o povo é manso, suporta. O dia que o povo se levanta contra, vira uma revolução e vai derrubar mesmo. Olha o que aconteceu na Síria agora. Em poucos meses, derrubou um ditador. Porque o povo se levantou e falou, chega! Qualquer lugar. E dentro do movimento religioso, eles vai desmoronar, porque não suporta mais. Agora vamos ler mais alguns textos. Marcos, que é a profecia de Jesus sobre o templo lá, né? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Pastor, o que o senhor está falando não tem fundamento, não? Apocalipse está falando do quê? Apocalipse, capítulo 3. Vamos ver lá o que está falando Apocalipse, capítulo 3. 3:20. Eis que estou à porta e bato, se me deixar entrar, eu vou entrar. Está batendo por quê? Na porta, querendo entrar? Porque está do lado de fora. Não tem. Meus irmãos, Cristo não está... Eu vou salvar, eu estou salvando aqui sessões, irmãos, na base da pirâmide e vejo o vídeo que eu fiz ontem. Cristo não está nesse negócio. Ah, mas Deus está operando porque está salvando. Crescimento não é sinal que Deus está presente. Quem falou isso? Se fosse, as religiões maiores do mundo são qual? Dentro do cristianismo é a católica romana, que é condenada pelo protestantismo. Então, ela seria a igreja verdadeira, então. Como religião, o islamismo, a religião que mais cresce no mundo. Então, ela seria a religião verdadeira. Crescimento não é sinal. Por fim, eu vou só deixar esse versículo aqui, Mateus capítulo 7. Isso aqui é uma mensagem que a ICM gosta de pregar muita casa sobre a rocha. Que nós edificamos sobre a rocha. Não, vocês estão edificando sobre mentiras. Doutrinas mentirosas, heresias, arrogância, soberba. Tudo que vocês edificam é areia. Vocês edificam, a casa de vocês está edificada sobre areia e areia venenosa. Doutrina do clamor é uma mentira, doutrina da consulta da palavra é mentira, nada de revelação, o clamor copiado de um livro, a consulta da palavra copiada da CCB, as revelações de Cantares copiadas do livro, e assim vai. Vocês estão fundamentados sobre mentiras. Grande será a queda. Aqui está dizendo no passado, foi grande, porque sabe o que vai acontecer? Porque dias virão, irmãos. A Europa está vivendo isso. Outros países estão vivendo isso. O Brasil já entrou nesse mesmo movimento. É uma queda terrível. Irmãos, que Deus tenha misericórdia, irmãos. Que Deus tenha misericórdia desse grupo que está passando por um avivamento, um despertamento, e que está dizendo, chega, essa pirâmide não pode continuar, isso não é de Deus, isso é diabólico. Nós estamos vivendo esse momento, há um grupo sendo despertado. Eu passei por esse despertamento, eu tenho muitas pessoas em contato, tanto no canal como no meu WhatsApp, contando o testemunho, conta o seu testemunho também aí. Pessoas estão passando por um despertamento, as pessoas estão vendo a mentira, o engano, a soberba, a arrogância dentro desses lugares, e eles estão... É grande será a queda. Então, meu irmão, em nome de Jesus, nós temos que fazer parte, nós temos que fazer a diferença, deixarmos e voltarmos à palavra. Aquilo que Cristo ensinou. O nosso modelo de homem perfeito é Cristo. Nosso modelo de fé verdadeira está em Cristo. Ele, depois dos apóstolos, Paulo disse assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O amor é a marca do Evangelho, a misericórdia, a piedade é a marca do Evangelho. A marca do Evangelho não é nada além disso. É guardar o sábado. Que burrice espiritual, meus irmãos, que burrice. A marca é a volta de Jesus. Não. Não adianta, Jesus vai voltar, irmão, você pregando ou não, ele vai voltar. A marca é o que você vive como Evangelho. Nós vamos voltar ao Evangelho. Despertar dentro de nós uma chama
do amor às almas, do verdadeiro amor, da empatia por aquele que está sofrendo. Como pode, meus irmãos, Cristo estar numa pirâmide dessa, onde tudo sobe, vai para o topo, dominam no dinheiro, no templos luxuosos e tudo, enquanto, irmãos, como você pode pensar que tem no topo de uma pirâmide dessa, homem de Deus? Faz uma reflexão aqui, meus irmãos. Um sujeito que recebe 50, 60, eu me lembro de uma entrevista com o R.R. Soares, há muito tempo atrás. Ele recebia um salário de 300 mil reais por mês. E um repórter falou assim, você tira da igreja 300 mil reais por mês, você não acha demais, não? Aí ele falou assim, tiro não, é o meu salário, porque eu produzo. Porque é uma empresa? Como é que você pode pensar que uma desgraça dessa é homem de Deus? Como? Um homem que pega 40, 50, 100 mil reais de salário mensal, tirado do irmãozinho que ganha, às vezes, um salário mínimo, aposentado, 2 salários, que está alimentando esse sistema. Você pensar que isso é de Deus, você não tem Bíblia, não, você não lê o que Jesus ensinou do Evangelho, não. Irmão, em nome de Jesus, é só abrir os olhos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos enriqueça com suas graças, que Deus nos faça enxergar o que está acontecendo, que Deus nos faça compreender a verdade. Deus te abençoe. Deus abençoe a nossa vida. Deus te abra os olhos. Deus faça um milagre na sua vida, na sua família. E juntos nós vamos chegar lá. Em nome de Jesus. Já se inscreveu, já deu joinha, já comentou. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.